E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês diversas curiosidades aqui da Alemanha. Espero que vocês curtam. Bom pessoal, para começar a lista aqui das curiosidades da Alemanha, né? Estamos aqui em Berlim, aqui no Biergarten, no Parque Tiergarten, no centro de Berlim. Lugar esse onde todo mundo se junta, um jardim, mano. Aqui é uma praça quilométrica, né? E cheio de floresta, é muito legal. E aqui é um ponto onde o pessoal se junta para tomar cerveja ao ar livre aqui, né? Na natureza. Vamos conhecer? Vamos lá. Bom, eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu tô vindo. É um lugar onde, ó, tá vendo? O pessoal vende bebida aqui nas barracas. Olha o tanto de gente sentado aqui, ó. Tem até barquinho aqui também, tá? Vou mostrar pra vocês e mostrar pra mim também, né? Mas é um lugar muito charmoso, tá vendo aí? Vamos pegar uma cerveja aqui e apreciar também a natureza, né? Juntamente aí ao pessoal aqui da Alemanha. Vamos nessa. E pessoal, basicamente você compra uma cerveja, ó. Esses dois aqui, essas duas taças, né? Deram 9 euros, né, Sara? E você toma aqui a cerveja juntamente com a galera aqui, né? Totalmente na natureza, e, enfim, trocando um bom papo, né? E apreciando aqui o ambiente. É bem legal, né? Bem massa. E é bom porque aqui tem um laguinho também, né? Tipo, e ali eu acho que, eu não sei se tá tendo agora, mas eu li que tinha barco pra alugar. Então você pode fazer passeio também, quem tiver criança, né? Pô, legal, legal. Bem interessante. E quem tem criança também é pra deixar ali no parquinho também, né? É. Então aqui é um ambiente bem legal, assim, bem pra família e também pra solteiros, né? Pra conhecer pessoas aqui. Bem Total. Legal, muito massa. E pra vocês terem ideia do tamanho da caneca e do copo, olha isso. Esse aqui é um óculos de sol até grande, tá? 9 euros ao total. E os barquinhos que a gente falou tá aqui, ó. Ali você consegue alugar, vendo lá? Você consegue curtir aqui o rio também, muito legal. E pessoal, a gente tá indo pra um outro lugar pra mostrar uma outra curiosidade. Olha aqui, ó, tô aqui na rua, aqui já é uma churrasqueira, tá? Essa aqui é uma churrasqueira de quintal, tá vendo? Rodinha ali e tal, pra poder levar ela. Tá bem aí, a cara da calçada, tá? Ela tá bem baixa aqui, ó. Todo mundo que passa aqui vê, pra você ver como é que é a confiança, né? Que o pessoal tem com o próprio pessoal daqui, né? Então isso é muito louco. E pessoal, eu mostrei pra vocês a churrasqueira, né? Vocês conseguem notar a segurança e a confiança que o pessoal tem com o próprio pessoal. Saber que um ou outro vai seguir a regra, né? Se tem que pagar, ele vai pagar. Se tem que devolver, ele vai devolver. E é tipo, confiar mesmo que a pessoa vai fazer aquilo que é o correto, né? Exatamente, e puxando esse pra esperado que ela realmente pague, porque nessa última curiosidade que a gente postou pra vocês, a gente pegava a bebida e simplesmente andava, né? Tava livre aí pelo parque todo, né? Um parque gigantesco. E eles sabiam que a gente ia pagar, né? Então, assim, a gente não tinha nenhum segurança. Também, né? Exatamente. Então, assim, não tinha nenhum segurança, tinha nada, né? A gente pegou ali, tava livre, né? Primeiro você pega, olha que louco, primeiro você pega a bebida, depois você paga. Então, assim, tipo, é o outro modus operandi, né? E no banheiro, não sei se eu te falei, no banheiro lá, quando eu fui ao banheiro, e tinham pratos igual que a gente come mesmo, prato pra poder pagar a entrada no banheiro, se você quiser deixar um dinheiro ali. Então Caramba. tinha vários euros ali, tipo, um prato pro banheiro feminino e um prato pro banheiro masculino. Caramba. Coisa que, tipo, assim, em outros países não aconteceria, né? Tipo, o dinheiro não ia ficar parado ali e as pessoas passando ali no banheiro e voltando sem pegar, né? A real é essa. Então fica aí mais uma curiosidade, né? Que a gente não colocou na lista, mas né, automaticamente já entra na lista aí, porque é algo que a gente nota, né? Ao pisar aqui em Berlim, na Alemanha. Na Alemanha, né? Muito legal. E pessoal, algo muito característico aqui da Alemanha, né, de Berlim principalmente, né, Sara? Sim. É o FKK, né, onde simplesmente a pessoa chega e tira a roupa do nada, simplesmente porque quer, né, a liberdade de estar nu, né, então há o respeito aqui também, né? Tem o respeito e tem a questão de voltar pra natureza, né, que eles são muito ligados à natureza aqui. E é uma coisa natural, né, o corpo humano é uma coisa natural e a gente tem que tratar com naturalidade. E eles tratam, tanto não é sexualizado, que eles fazem isso na frente das crianças, na frente dos idosos. Normal. Não é uma coisa realmente, a gente tem uma cultura muito de ver isso com olhos diferentes. Sim. Mas aqui pra eles é uma coisa realmente natural. Então assim, é muito louco isso, né? Você realmente às vezes se assusta porque no Brasil é algo muito estranho, né? Jamais iria acontecer. E enfim, aqui a cultura é totalmente diferente e é muito receptiva para isso também, né? Então, claro, né, que não vai dar para filmar para vocês, óbvio, mas estamos num ambiente onde, né, tem gente aqui pelada, enfim. Então, a canicule também, né, favorece isso. Então, na canicule, para quem não sabe, a onda de calor que estamos enfrentando aqui, né? Então, enfim, e mais o FKK é a cultura do corpo livre, né? Então, tipo, é libertar o corpo e deixar as pessoas, tipo, aproveitarem o verão, aproveitarem o sol, né? Que, como você mesmo falou do solários, né? Que os médicos recomendavam antigamente e tal, pra tomar sol. Aqui é muito difícil ter sol, né? Então, quando tem, o pessoal já sai realmente pra pegar o máximo possível. Ser livre, né? Livre, leve e solto, né? Literalmente. Então, fica mais uma curiosidade aí pra vocês. E claro que não vai dar pra mostrar isso, né? Porque é antiético. Enfim.
Vamos pro próximo. E pessoal, uma outra curiosidade da Alemanha é que a cama de casal não é uma cama de casal. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a gente tá num hostel e a cama de casal é a junção de duas camas de solteiro. Até a base é separada, tá vendo? Independente se for hostel ou hotel até mesmo mais caro, né? É, naquele que a gente ficou lá na Floresta Negra, era uma cama também com estrado de cama de casal, só que ela tinha divisão. As camas na Alemanha são separadas mesmo. Engraçado, né? É, doido, né? Isso aqui é uma cama de casal, tá? Mas é tudo junto. E pessoal, uma outra curiosidade aqui da Alemanha, mostra aí, Sarinha. Ó, a janela aqui ela tá travada, pra baixo a maçaneta tá travada, pra aqui ela abre e pra cima ela só abre em cima. É bizarro, né? Isso é bom pro inverno, pra deixar a casa arejada, mas não esfriar. Caramba, então ele não tranca assim, né? Não, aí ela Olha abre que de tenso. novo. E ela abre torta lá. É. Caraca, que É doideira. muito doido, né? Aí você tem É que tipo um voltar. código, né? Pra cima, ele só solta ali em cima. Isso. Aí eu travo aqui em cima, ele não solta mais. Aí no meio, ele abre. só mexe a janela toda, né? Isso. E pra baixo, ele trava. Ó. Aí não abre mais. Caraca, que doideira, Muito mano. maneiro, né? É meio assustador, né? A primeira vez assim, tu abre, eu tu achei vê que ia cair. a janela Só de mim. caindo. É meio tenso. É doido. Mas pô, legal, né? Aham. Top. E o bom é que assim, essa inclinação não entra água da chuva, né? Se chover. Tem bicho, né, também. É. Não fica totalmente aberto. É, pô, show de bola. Legal. E aproveitando o ambiente aqui do hostel, tem uma outra curiosidade que eu tenho notado aqui na Alemanha. Se liga. Eu tô aqui no banheiro e, ó, o dispenser aqui de sabão não é pra frente, né? Normalmente a gente empurra. O dispenser ele já fica aqui, tá? É aqui onde sai o líquido. E você tem que puxar a alavanca, você não empurra. Se você empurra, não acontece nada. Agora, quando você puxa, ó, normalmente é espuma também, tá? Então isso aqui é algo bem diferente que eu vi aqui na Alemanha. Já que eu peguei o sabão, aproveitar e lavar a mão, né? Vamos para a próxima curiosidade. Essa daqui é uma estação de metrô, ó lá, e simplesmente não tem controle de acesso. Você chega e entra direto na minhoca de metal e segue viagem. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das estações, né? De várias estações que tem aqui em Berlim. Aqui é a máquina pra você comprar o seu bilhete. Você valida aqui, é só pegar, ver o sentido, né? Que você vai, só pegar o metro e seguir. Não tem nada, né? É muito doido, é muito, tipo, cada um controla a si mesmo e às vezes eles têm, né, controlador na composição, mas não é necessário, assim. E estamos aqui aguardando o metro chegar, a gente vai pegar esse, o 2. E aqui também, né, emendando essa curiosidade, eles são pontuais, tá? Então se você vê 1 minuto, realmente é 1 minuto que ele vai chegar. E ao entrar, que nem vocês vão ver aqui, não tem controle nenhum, só você chegar e entrar. Enfim, simples assim. E diversas vezes que eu peguei o metro, né, aqui em Berlim, eu notei que não tem controlador de acesso, né? Simplesmente você entra e você segue viagem, né? Então a gente vê que o país, em geral, confia muito no cidadão que tem, né? Em relação às regras, né, tipo a limite de velocidade, Total. devolução das ruas, pagamento, né, na fonte do Schnaps, Total. que a gente fez lá de Floresta Negra. Bem lembrado, né? Então tu vê que, enfim, não tem aquela desconfiança, né? É esperado que o cidadão pague o que for usar, né? Muito legal isso. E já saindo aqui do metro, tem um outro ponto que é muito curioso aqui, em Berlim principalmente, é que cada um tem uma identidade visual diferente, cada um tem um estilo diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Nice. Olha, eu fiz um compilado aí de estilos, né, que o pessoal usa aqui em Berlim, na Alemanha, e a gente vê que cada um tem a sua identidade visual, né? Então é difícil alguém repetir a roupa do outro, né? Cada um tá muito único, né? Isso é muito legal, isso enriquece, né? O local, né? Isso é muito legal. A moda aqui é muito, inclusive, é muito diversa, né? Eu acho que pode ser por causa do passado deles. Eles têm muito essa coisa de não seguir a regra e não ser todo mundo igual, não ter um padrão. Cada um vai se vestir como quer, vai colocar o que quer e vai fazer o que quer. Muito bom. E tu vê que o pessoal daqui é receptivo, né? Muito, Isso né? é muito A gente legal, vai tirar uma cara. foto, o pessoal sempre para, sempre junta pra tirar uma foto junto. Diversas situações eu notei que o pessoal alemão é receptivo, Muito, né? eles são engraçados. Só pra finalizar esse tape da moda, realmente, cada um anda de um jeito, né? Tem gente que anda seminu, tem gente que anda nu, tem gente que anda com muita roupa, tem gente que anda parecendo um super-herói. Cara, isso é muito louco, isso De enriquece. desenho animado, né? Tipo, Isso enriquece demais. Vamos pra próxima curiosidade aqui da Alemanha. bora. Massa. Pessoal, uma outra curiosidade muito legal que eu tenho notado aqui na Alemanha e não noto em alguns outros países aqui da Europa, né, como a gente passou, é que no supermercado, a gente tá aqui nesse Heavy City, tá vendo? A
gente consegue comer muito bem pagando pouco, né? Aqui tem buffet aqui dentro, a gente vai mostrar pra vocês. É o mercado normal, tá? Ó, mercado comum aqui. Até um dos mais baratos, né, Sara? Ele não é dos mais caros. Onde você consegue fazer um pratão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Consegue comer bem e pagar pouco. É só pegar o seu bolzinho, seu prato, né? Seu pote. Aqui, ó, tem o pequeno, tem o maior. E você se serve. Tem bastante comida. Tomate, tem esse lado aqui, né? Que é mais verdura. E esse lado aqui, que é mais carboidrato e proteína. Vamos fazer um prato? Bora. Vamos comer? Aqui, ó, a Sarinha tá montando o dela, né? E você vai se servindo, tá? Isso aqui é eu acho que é um tampão, né? Automático, né? É, ele desce. Então você se serve, ele reconhece que tem gente servindo. E aí quando já terminar, ele simplesmente abaixa sozinho. Pessoal, é o seguinte, tô fazendo o meu pratinho, ó. Peguei o pote menor. Enfim, você pegar aqui e servir. Tá vendo? Fica à vontade aí, ó. Salada, vinagrete, tem tudo. Chega aqui. Isso aqui é uma curiosidade bacana, porque nos países que a gente passou, aqui pela Europa, nessa trip que a gente tá fazendo, a gente viu que, enfim, não tem muito mercado com isso, né? Não tinha muita opção barata também, assim, né? Tipo, então de almoço saudável. Então isso aqui é almoço saudável, é uma Pois mão na é. roda, né? A gente come super bem, fica à vontade aqui. Também tem uns temperinhos aqui pra você, né, utilizar. Olha aí. Ó, pessoal, peguei um garfinho que já vem com guardanapo aqui dentro. E, ó, peguei esse potinho menorzinho, tá vendo? Compacto. Uma opção mais saudável aí, ao invés de pegar Burger King e McDonald's, Pois né? é. Bem mais saudável. E uma outra curiosidade aqui na Alemanha é que você consegue vender garrafa dentro do mercado, mano. Garrafa, latinha, garrafa de vidro, garrafa de plástico. A gente vai mostrar pra vocês. Essa daqui é uma máquina onde você coloca a garrafa ali dentro e vende. É bem comum o pessoal vir pra cá e vender as garrafas, né? O pessoal traz bastante garrafa aí, ó, latinha e por aí vai, a fim de fazer uma graninha, né? Vou mostrar pra vocês ali. E pessoal, basicamente essa daqui é a máquina, tá? Você coloca a garrafa, ele vai identificar e vai te dar a recompensa ali, né? Eu não sei como é que é, vamos ver, né? Ah, deu 15 cêntimos. E a Como é galera que faz muita recupera? coisa, né? Ó. Eu acho que é um bônus, não é o dinheiro, entende? É um bônus que você Vai gerar um recebe. ticket, né? Entendeu? Aí você tem um ticket do Revi, ó, de 15 cêntimos. Ah, que legal. Massa, né? Então, pra quem traz bastante, dá um dinheiro bom, né? A gente com Total. uma garrafa deu 15 cêntimos. Total. E é muito legal porque assim, a gente vê uma fila, né, de pessoas trazendo as garrafas, latinhas, garrafas de vidro e por aí vai. E dá uma graninha, né? Dá um cashback aí, você consegue, enfim, comprar produtos ou abater, né, o valor total aí com as garrafas, né, que você trouxe. É bem legal isso. E a gente mostrou pra vocês a comida, né, o buffet dentro do supermercado e a gente também mostrou o cashback aqui da garrafa, né? Então a gente vai utilizar, vai juntar o útil ao agradável, né? Juntar as duas dicas aqui nessa compra e mostrar pra vocês. E pessoal, juntando o útil ao agradável aqui, ó, a nota fiscal pra vocês verem que realmente aquela garrafa deu um descontão, né, de 15 cêntimos aí. Olha aí, a gente comprou algumas coisas e já bateu aqui, ó, tá vendo? Menos 15 cêntimos, tá? E eu mostrei pra vocês os pratos que a gente montou, só não mostrei os valores. Eu vou falar pra vocês. Estamos aqui na praça comendo e o meu prato custou 5,71 e o da Sara custou 4,40, tá? Uma outra curiosidade aqui da Alemanha é que o pessoal usa muita bicicleta, cara. Bicicleta, trotinete, transporte público em geral. Eu vou mostrar um pouco pra vocês, se liga. Em todo canto que você for, você vai ver um monte de bicicleta estacionada. Como esse, por exemplo. E assim como a bicicleta, né, muita gente utiliza o transporte público, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Esse aqui é um ponto de ônibus normal, tá? E muita gente utiliza, né, Sara? O transporte público, o metro, o trem mesmo, né? Funciona muito bem e sempre tem perto da casa da pessoa, né? Eu vi que, tipo, nenhum alemão, nenhum berlinense, né, tem transporte público a mais de 500 metros da sua casa. Então, tipo, ninguém anda muito, né? Você não precisa andar 2 quilômetros, que nem acontecia, pelo menos, né, lá no Rio é comum, em Niterói é comum. Você andar muito até achar um ponto. Não, aqui é tudo muito próximo e é muito integrado. Então, assim, é muito difícil você se perder e ter que voltar pro mesmo ponto que você estava. Você dali você já se resolve. E aqui também você consegue descartar o ponto central, né? Sabe aquele ponto que meio que é a intersecção de todos os outros? Aqui tudo é muito interligado. Então você não precisa, tipo, vai A, B, C, D. Pra tu chegar no D, você não precisa pegar o B e ir pro D, né? Você simplesmente vai do A pro D diretamente, né? A, B, C, D. A, D. Não é A, B, D ou A, B, C. Você entende? Então, acho que ficou claro esse exemplo, mas você não precisa daquele ponto que interliga todos, né? Aqui o negócio é bem estruturadinho. É legal. E é por isso que vocês estão vendo, a casa está cheia, né? Enfim. Esse aqui é um dia normal, tá? Ó, uma parte de gente vai pegar o ônibus, tá? Vai pegar o ônibus.
atenção. Então realmente é um e funciona, né? Que nem a gente falou pra vocês, é bem pontual, beleza? E pessoal, a próxima curiosidade aqui da Alemanha é que normalmente o pessoal deixa muito donativo na rua, né? E a Sarah me alertou que eu acho que tem os donativos ali em cima do banco aqui da rua, né? Vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Tem uns casacos ali. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um sobretudo. Aí, Sarah, aqui é o quê? É outro casaco, né? São 2 casacos. São 2 casacos. Esse aqui acho que é masculino, Antônio Morato. Qual o tamanho dele? 52, XL. E pessoal, isso aqui é bem normal. Deixa eu ver aqui. Tem coisa na sacola aqui, ó. Aí, rapaziada. Isso aqui é muito comum. Cara, isso é creme hidratante pra pele muito seca. Mas é boa? Tu conhece essa Pô, marca? sim. Não? Caraca, mano. Olha aí. Tá cheinho. Tá? Deixa eu ver. Balança. Tá Pode bem pá. Caraca, top. Olha, tem... Isso aqui é o quê? Acho que é óleo de coco. Manteiga de karité. Manteiga de karité. É. E esse daqui, pelo formato, aparenta ser aquelas solução de lente de contato. Ah, é? É Optic, tá vendo? Ah, sim. Pra limpar lente e tal. E esse sobretudo aqui, deixa eu ver. Esse aqui já tá meio comido, ó. Só de pegar, já vê que já tá meio estourado. Mas esse aqui parece que tá inteiro, Esse né? daí, pretinho tá direitinho. Qual o tamanho dele? Esse aqui não tem. Não tem. Não tem nada. E esse aqui já tem. Tá vendo, pessoal? Ó, ou você encontra aqui, tipo, em cima do banco, ó. Normalmente em frente das portas, né? O pessoal deixa. Às vezes deixa em caixinha também. É que no caso aqui, eu já reparei que quando tem... Eu já reparei, tipo, normalmente o pessoal deixa numa caixa bem ali no pé da porta, né? Mas quando tem banco, o pessoal deixa aqui no banco, né? E sempre de frente à porta aqui do prédio. Deixa eu ver esse casaco aí. Deixa eu ver esse preto aí. Experimenta. Vamos ver se fica bom. É masculino? Sim. Pelo menos não tá... parece que colocaram aí mesmo, né? E olha que choveu, né? Choveu de ontem pra hoje. Deve ter né? colocado Então, agora, provavelmente. olha aí. Assim, eu só tô colocando porque tá cheiroso. E dá pra ver que tá limpo, né? Aí, mano. Eles nunca colocam coisa suja assim pra doar, coisa zoada. É geralmente o que a pessoa não quer mais ou que, tipo, usou e não serviu, né? Pô, ficou direitinho. Mas tem algum detalhe aqui atrás? Não, tá normal. E veste bem, tá ligado? Sim, só a gola que tá toda enrolada. Aí. Que uma vez eu comprei um sobretudo, né? Tipo Vou até isso. deixar o vídeo aqui da se vestindo bem no inverno, né? Que eu comprei lá em Portugal. Sim. Aham. Eu paguei 20 euros num sobretudo. Só que, tipo, era bem mais simples que esse, né? Sim. Isso aqui, pô, de graça aí, ó. Sim. Né? Então, pô, top. Acho que esse aqui eu vou levar. E eu vou levar aquele hidratante ali. Os produtos aqui, né? O hidratante Ó, e e a não tá manteiga. com cheiro ruim, sente? Deixa eu ver. Não tá com mesmo. cheiro ruim. Não tá com cheiro Colocaram nenhum, na agora. verdade. Eu só tô colocando, acho que nem esse aqui, deixa eu ver. Geralmente o pessoal lava, né? Faz isso aqui, deixa eu ver. Geralmente o pessoal, tipo, doa direitinho aqui. Eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas que vão doar, principalmente quem já trabalhou em alguma coisa beneficente, sabe que às vezes as pessoas doam coisa que tá, assim... Olha isso. Tá travado, né? Tá lacrado. Ó o lacre aqui, ó. Lacrado. Tá vendo? Aí. Provavelmente a pessoa comprou e não, Vou sei lá, não vai precisar e tal. Isso é doido, top, ó. Novinho, tudo bom. É só traduzir, né? O que significa e pra tal, ter pra não certeza ter que dúvida. é... Porque a gente não entende nada, tá em alemão. Sim, né? tá em alemão. Mas isso aqui tu já viu, tu conhece pela marca, né? Sim. E se a gente Eu vi achar- que tem Pantenol. Pantenol eu sei que é bom pra minha pele. Sim, Quem né? tem pele Pode ressecada falar. já sabe. Mas assim, tu também reconhece pelo formato, né? Sim. Isso é um bagulho que eu já reparei aqui também, tá? Então, se a gente achar mais alguma coisa aí perdida na rua, A gente mostra. acrescenta aqui nesse Pô, tape, tá? top, né? Pô, dá vai E ser tudo tudo. novo. É bom que a gente eu já pego o dia hoje que tá meio frio. Tá frio, né? É isso. Essa é mais uma curiosidade aqui da Alemanha. Aí, pessoal, andando aqui, ó, tá vendo? Essa porta aqui não tem um banco de frente, então eles já deixam aqui no cantinho. Olha aí, sapatos de criança. Bem bonitinha até, né? A botinha. Olha que legal. Então. Aí, novinha, tá? Então é assim que funciona normalmente. Acaba perdendo rápido, né? Cresce, né? Muito rápido, então. Mas aí, normalmente eles deixam no pé da porta também, tá? Bom, agora vamos para a próxima curiosidade aqui da Alemanha. E, pessoal, a última curiosidade aqui do vídeo sobre a Alemanha é que na autoestrada não há limite de velocidade. Simplesmente, se você tem um carro, pode ir no máximo que ele conseguir ir, porque você não será multado, né? Então, até mesmo voltando àquele ponto da confiança, né? Tipo, o Estado sabe o potencial, população, né? A população que tem, né? Então, isso é muito legal, né? Pô, demais, né? Porque assim, o fato deles não terem limite de velocidade mostra que as pessoas têm responsabilidade. Total. Tem poucos acidentes. É muito raro ter acidente de carro. E eles fizeram uma pesquisa que a média de velocidade é quase a mesma pra todo mundo. Então, assim, ninguém exagera. Ninguém vai a 500 por hora. Ainda que aqui tenha carros que vão, né? Tipo, Ferrari. Bem mais. A que gente viu hoje, Ferrari. né? Então, o pessoal respeita real, assim, né? Eles sabem a população que tem, né? Então isso é incrível, né? Você poder presenciar isso, né? Eu até mesmo estranho, né? Ao andar, a gente realmente não viu, né? Ao ver pra cá, placas de velocidade e tal, né? Isso é realmente gritante a diferença, né? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, né? As curiosidades aqui da Alemanha. Até o próximo. Valeu!